abençoe sua vida, que contribuiu, você que orou, que o Senhor possa te prosperar e te abençoar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de... Nós vamos ler duas passagens bíblicas. Nós estamos numa série de mensagens. Eu tenho falado sobre cidades. Gênesis capítulo 19. Nós vamos fazer duas leituras. Gênesis e Ezequiel. Gênesis capítulo de número 19. Enquanto você procura, alguns domingos atrás, não me lembro quantos, 3 ou 4, eu falei sobre a cidade de Laís, os erros que eles cometeram e como os danitas invadiram Laís e tomaram Laís. Logo depois, se não me falha a memória, foi a ceia. E aí então eu falei sobre as 3 cadeiras, as 3 gerações. Pastor Samuel replicou aquela mensagem à noite, mostrando ainda uma continuação de Juízes. Domingo passado, eu falei sobre Provérbios. O homem que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muros, mostrando como Deus nos compara com cidades. E hoje eu quero dar continuidade, não quero fugir desse tema sobre cidades. Gênesis 19, versículo de número 24, o texto vai dizer assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. Amém. A Bíblia fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades foram varridas do mapa, completamente destruídas. Não sobrou absolutamente nada. Nada. Uma cidade, 2 cidades que foram destruídas. E a Bíblia fala que a perversidade daquela cidade era algo gigantesco. Era um povo muito perverso. Não só perverso, como também pervertido. Mais na frente, você vai ler em alguns pontos da Bíblia uma palavra sodomitas. E sodomitas se refere a práticas sexuais impuras. Homem com homem, mulher com mulher, homem casado com outras mulheres, mulheres casadas com outros homens. Havia uma perversão, sexo entre pessoas e animais. Tudo isso é um sodomismo. E Deus então destruiu essas cidades. E todas as vezes que se fala de Sodoma e Gomorra, se vem à mente a perversidade e a promiscuidade. Mas será que realmente isso foi a causa da destruição daquelas cidades? Será que realmente foi assim? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 16. Ezequiel, capítulo 16. Está logo depois do livro de Daniel, que está logo depois do livro de Jeremias, que está logo depois do livro de Isaías, que está logo depois do livro de Eclesiastes, de Provérbios, de Salmos, de Jó.
Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Quem encontrou, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 16. Preste atenção no versículo 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Foram esses três pecados: soberba, fartura de pão sem ajudar o necessitado e ociosidade. Quando nós falamos de alguns desvios comportamentais, quando nós falamos de algumas práticas sexuais que não são o padrão que Deus estabeleceu, quando nós falamos sobre alguns vícios, de algumas pessoas que têm determinados vícios, seja um vício da pornografia, seja o vício de jogos, seja o vício do tabaco, enfim. Quando nós falamos sobre isso, a maior perda de tempo que você pode ter na vida é atacar isso. Quer ser sincero? Pregar contra isso. Porque essas coisas, elas não são o problema. Não são. Elas são a consequência de um problema. É como se você chegasse num pé de manga e você fala assim: eu odeio manga, então deixa eu arrancar essa manga daqui. E você então arranca aquela manga dali, tira aquele fruto. Eu te pergunto, daqui um tempo vai nascer outra manga? Sim ou não? Sim. É por isso que algumas pessoas, elas vêm à igreja, elas participam de eventos promovidos pela igreja, e elas têm uma mudança. Mas passado um tempo, elas voltam a praticar as mesmas coisas. Porque você arrancou a manga, mas daqui a um tempo a manga vai nascer de novo. Por isso eu digo que essas coisas, elas são muito mais sérias. E elas são muito mais profundas. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aqueles comportamentos inadequados que nós presenciamos, aquilo é a ponta do iceberg, mais nada. Se nós não tratarmos a situação de uma forma mais profunda, não vai ter transformação. Por isso esse evangelho água com açúcar, que não muda nada e nem ninguém, que não confronta o pecado, que não vai mais fundo, ou que às vezes só ataca a superficialidade, não resolve, não transforma. Eu lembro que ontem nós estávamos no evento de homens, e nós tivemos um tempo de perguntas e de debates, e alguém fez uma pergunta, falou: olha, eu não sei mais o que eu faço, porque quando eu ia para o boteco, minha mulher achava ruim. Agora eu vou para a célula, ela acha ruim. Eu vou para a igreja, ela acha ruim. O que eu faço? Parece simples, mas esse tipo de coisa é muito profundo. E sabe qual foi a resposta que eu dei? Porque ia no boteco, acha ruim. Agora eu estou indo na igreja, também acha ruim, mas o boteco e a igreja são completamente diferentes. Então por que essa mulher acha ruim?
Porque o problema não é você, o problema é ela. E qual é o problema dela? Insegurança. Porque eu convivi com um homem, ou eu vim de um lar, eu vim de uma criação, que eu vi meu pai trair minha mãe. Uma mulher que viu o pai trair a mãe, daí a pouco ela se torna uma pessoa insegura. Ou se essa pessoa passou por uma infidelidade no casamento, e quando estava no mundo, quando estava o marido não era cristão, não servia a Cristo, e ele a traiu. Agora ele vai para a igreja, ele se converteu, mas a insegurança ainda está lá dentro. Então não adianta eu chegar e falar, isso é o Satanás, é o diabo. Isso são respostas genéricas, rasas, superficiais. A coisa é mais profunda. A raiz se chama insegurança. Insegurança. A raiz do ciúme é insegurança. Então muitas coisas que nós vemos, olha, minha mulher tem muito ciúme, meu marido tem muito ciúme. Onde está a raiz disso? É a insegurança. E não adianta você atacar o ciúme. Não adianta. Porque você está perdendo o seu tempo, você está mexendo com a manga. E a manga vai melhorar e depois a manga volta. Você tem que atacar é o profundo. É o profundo. Você tem que atacar é o que está lá no fundo. Então virar para Sodoma e falar, eles eram pervertidos, homossexuais, pessoas voltadas para perversões, pessoas que tinham relação sexual com animais, pessoas que traíam suas esposas, seus maridos, é muito raso. Ezequiel agora vai mais fundo. E ele mostra. E tanto é que observa o versículo 49. Eis que essa foi a maldade de Sodoma. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Ponto. Agora vem a consequência. Qual é a consequência? E ensoberbecendo, eles fizeram o quê? Abominação diante de mim. Então essa abominação, que é o comportamento inadequado, que pelas escrituras é condenável, na verdade, o versículo 50, que mostra, que denuncia a abominação, ele nada mais é do que uma consequência do versículo 49. Quem está entendendo? Estou sendo complicado ou estou... Você está entendendo? Amém? Eu acho que não. Amém ou não amém? Então quando a gente olha para esse texto, Ezequiel, ele abre a cortina e mostra a verdadeira queda das prioridades distorcidas por consequência de 3 situações, de coisas que eles praticavam. Então muitas vezes você está lidando com uma situação no seu casamento, você está lidando com um comportamento do seu filho. Ah, pastor, o meu filho ele está viciado em jogos, meu filho não larga o computador, ele não sai dali, e você vai atacar o computador, você vai atacar os jogos, você está perdendo seu tempo, porque isso é um fruto, isso é um resultado. Existe algo mais profundo que precisa ser trabalhado, que precisa ser diagnosticado, e que você precisa entender as raízes disso. Ezequiel agora, ele mostra, e ele começa dizendo, olha, esse foi o pecado de Sodoma, soberba. Diga comigo, soberba. A soberba derrubou um querubim. A soberba, ela derrubou uma cidade. A soberba, ela derruba um homem, ela derruba uma mulher. Ninguém cai em adultério, ninguém
cai em uma injustiça, pratica uma injustiça, ninguém tem amargura, ninguém tem falta de perdão, ninguém se divorcia, ninguém destrói uma família, ninguém causa divisão, ninguém causa rebelião, ninguém se esfria espiritualmente sem que antes venha a soberba. A soberba é a causa de tudo isso. Não é em vão que a Bíblia diz, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a exaltação, ela precede a queda. Viu uma queda, viu uma ruína, saiba, antes da ruína, antes da queda, primeiro houve uma soberba. É muito claro. Nada acontece do dia para a noite. Nada. Um prédio desaba, mas antes de desabar, ele dá sinais. Tem trincas, tem rachaduras. As suas bases não estão boas. O problema é na base. Você está tentando remendar a parede, mas a coisa é mais profunda. Você está atacando o sintoma da trinca, da rachadura. Mas o problema é de fundação, é de base. É mais embaixo. E no caso de Sodoma, era a soberba. E soberba, a Bíblia deixa muito claro, precede a ruína. O adultério, o roubo, a vaidade, todo o fracasso, não é um mal em si, mas é consequência da soberba. Na vida, ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de si mesmo. Você está cheio do seu ego. Provérbios capítulo 27, versículo 7. Esse é um versículo que eu amo muito. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Se eu falasse assim para minha mãe: mãe, escreve esse versículo para mim de uma maneira assim, bem mineira e formiguense, ela escreveria assim para mim: meu filho, o que está escrito aqui é o seguinte: o melhor tempero é a fome. Concorda comigo? Existe tempero melhor do que a fome? Quando você está com fome, meu irmão, é a melhor comida do mundo. Pode ser farinha. Farinha. Você botou farinha, botou pimenta, você pode saber que a comida está ruim. Isso eu também aprendi com a minha mãe. Pimenta e farinha conserta qualquer comida. Mas presta atenção nisso. O texto está dizendo: a alma farta pisa o favo de mel. Você entendeu o que esse versículo está dizendo? A alma farta. Quando você vai para uma churrascaria, você come um rodízio, você come todo tipo de carne, depois eles servem todo tipo de sobremesa, e aí vem alguém e fala assim: agora nós trouxemos para você o melhor da casa, para você comer. O que você faz? Não, tira isso para lá, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A alma farta pisa o favo de mel. E o Provérbios diz o seguinte: a alma faminta, até o amargo é doce. Porque quem está com fome, mas eu não gosto de jiló, meu irmão, deixa você passar fome, você vai ver como é que jiló é gostoso. Eu detesto quiabo, passa fome, você vai ver que quiabo é uma maravilha. O texto está dizendo que a alma farta pisa o favo de mel. O texto está me ensinando o seguinte: quando você está cheio, você não quer mais. Pode colocar o que for, você não quer porque você está cheio. O texto está me ensinando que quando você pensa que você está certo em tudo, então você para de ouvir. Quem acha que está certo em tudo não escuta ninguém. Quem acha que sabe tudo, ele para de aprender. Porque eu não preciso aprender porque eu sei tudo. Quem acha que é forte demais, baixa a guarda e se cumpre o que Paulo diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quando você pensa que está acima, você perde o chão. Quando você pensa que já chegou, você perde o caminho. Quando você pensa que você não precisa mudar nada, aí Deus não consegue mais te moldar. Não, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Olha, vai ter uma conferência na igreja? Não, eu já sei tudo.
Olha, vamos lá no Legendário. Não, não precisa disso não, isso não é para mim não, isso é para outros. Um dia me perguntaram, pastor, todo homem precisa ir no Legendário? Eu disse, não, todo homem não precisa ir no Legendário, mas todo homem merece. Vai ter encontro com Deus? Não, eu não preciso de encontro com Deus não, já tive encontro com Ele. A alma farta pisa o favo de mel. Você pode apresentar tudo para Ele que nada faz sentido, porque Ele está cheio. Só que Ele está cheio de si mesmo, porque quanto mais você está cheio de Deus, mais fome você tem por aprendizado, conhecimento, experiência com Deus. A alma farta pisa o favo de mel, e a soberba fez isso com aquele povo. Eu não preciso de célula. Ah não, eu vou na igreja uma vez por mês, tá bom. Eu sou de uma época que a maior crítica que a gente fazia na igreja era o chamado crente domingueiro. Quem é dessa época aí? Escutava essa, não, fulano é domingueiro. Irmão, que saudade que eu tenho desses domingueiros. Porque nós estamos vivendo uma crise. Nos Estados Unidos, um crente vai na igreja a cada 3 meses. No Brasil, o maior índice é de 15 em 15 dias. E há igrejas que há pessoas que só vão no culto da ceia. E só volta na outra ceia. Por quê? Para que se cumpram as escrituras. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então as pessoas perderam o amor pela casa de Deus. Elas perderam aquilo que o salmista no Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu venho de uma geração cristã que o grande evento era chegar o domingo para a gente estar na igreja. E aí a gente brigava com o pastor. Ô pastor, tem que ter culto segunda, tem que ter culto terça, tem que ter culto quarta, tem que ter culto quinta, sexta, sábado, domingo. Porque a gente queria ir todo dia, ia de manhã e voltava à noite. Mas a alma farta hoje diz, para mim, a cada 15 dias, a cada 30 dias, não preciso mais, eu vou lá no domingo, eu não preciso de nem numa célula, eu não preciso de célula. Meu irmão, a soberba, ela é terrível. Porque soberba é igual chulé. Todo mundo sabe que você tem, menos você. Soberba é igual mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, menos você. E era justamente isso que aquela cidade estava vivendo. E sabe qual é o grande problema do soberbo? É que quem resiste ao soberbo não é o diabo. Quem resiste ao soberbo é o próprio Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia está dizendo que Deus resiste ao soberbo. Quem resiste ao soberbo é o próprio Deus. Sabe, eu observo muito como as pessoas tratam as pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que todos nós observamos como as pessoas nos tratam. E quando a gente é maltratado num lugar, a gente não vai. Tem até uma máxima, né, que diz, eu não vou aonde eu sou tolerado, eu vou aonde eu sou celebrado. Já dizia um pregador. Mas eu observo não só como as pessoas me tratam, mas eu observo muito como as pessoas tratam as pessoas que estão comigo. Principalmente quando é uma pessoa simples. Às vezes eu estou em algum lugar e tem uma pessoa simples comigo. Gente que não tem nada para oferecer. Gente simples, como muita gente na igreja, quase todos nós. E eu vejo as pessoas, ô pastor, é aquela festa, tudo bem, bacana, é o pastor. A gente vem de uma tradição religiosa cristã assim, né? Oh, é o padre veio, tá, tudo bem. O pastor está aí, bacana. Mas é a pessoa que está do lado dele.
muitas vezes as pessoas nem fazem caso algum. Isso me chama atenção. E por que isso me chama atenção? Eu digo que às vezes alguém simples, que não tem nada a oferecer, está do lado da gente e as pessoas ignoram completamente. E por que tratam um bem e o outro completamente frio e apático? Porque esse aqui me é útil. Esse aqui pode me oferecer alguma coisa. Esse aqui pode me dar alguma coisa. Mas esse aqui não pode me dar nada. Então, já que ele não pode me dar nada, então eu já nem dou atenção para ele. Inconscientemente, pessoas fazem isso. Eu me lembro uma vez que eu estava em Belo Horizonte, eu fui ajudar um amigo meu que hoje está morando nos Estados Unidos, um pastor. E ele estava passando uma crise muito grande, e é um amigo de muitos anos. E ele passando uma crise, e ele me convidou, vem cá. Ele estava juntando, ele tinha uma igreja muito grande, mas ele não conseguia juntar mais que 6 pessoas na igreja dele. Eu fui lá para ter uma reunião com essas 6 pessoas, eu saí daqui e fui. Quando eu estava em Belo Horizonte, um deputado me ligou. Oi, pastor, tudo bem? Tudo. O senhor está aqui em Belo Horizonte, né? Eu vi, parece, na sua rede social. Eu falei, tô sim. Falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo fulano de tal, ele quer te conhecer. O senhor poderia jantar com a gente? Eu falei, olha, meu irmão, agradeço pelo convite. Para mim seria uma honra, porque é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. E eu não vou poder, porque eu tenho uma reunião. Não, desmarque essa reunião. Irmão, era uma reunião com 5 pessoas. Eu ia pregar para 5 pessoas. Eu falei, olha, eu dei minha palavra. Eu preciso ir nessa reunião. Vou dormir em Belo Horizonte. Se vocês quiserem amanhã, e se ele puder me receber, eu tomo um café com vocês. Então o senhor vem no ginásio tal, porque vai acontecer um grande evento do G12, da rede G12 e tal, e vai ter os apóstolos, e eles estarão reunidos. Eu falei, não, vou sim, é uma honra para mim. E aí fui. Preguei para essas 5 pessoas na sexta. No sábado de manhã, eu fui para essa reunião dos apóstolos. Eu me lembro que eu estava com a camisa de malha, uma calça jeans e um tênis. E quando eu cheguei lá, aí o povo tudo de paletó e gravata, nada contra, e assim cheio de botões, sabe, umas estrelas no peito, tipo umas medalhas. Eu acho que a minha encrenca com esses trem de legendário é já dessa época aí, porque ostentando assim, sabe, parece que quanto mais lembra do Butley? Medalha, 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 medalha. E aí, uns negócios assim no peito, uns anelzão, um negócio bacana, né? E eu cheguei assim, tipo, meio da roça mesmo, aqui do interior. Aí cheguei lá e tal. Aí daí a pouco veio uma pessoa, né? Aí eu falei, olha, eu vim aqui a convite do deputado tal, que o apóstolo tal quer conversar comigo. Eu falei, não, por favor, o senhor vem aqui à frente. Aí eu fui. Quando eu cheguei, tinha muitos pastores e por tudo aquilo que Deus fez aqui em Formiga, nós nos tornamos muito conhecidos, não só em Minas, como no Brasil. Então quando eu cheguei, olha, Alvim, você aqui, ô pastor Alvim, e tal, que bênção, cara, você está aqui com a gente, que alegria, e pai, tá. Eu virei para eles, falei, não, é uma felicidade, mas você vem cá, o apóstolo quer conversar comigo. Ele quer conversar com o senhor? Eu falei, quer. Aí daí a pouco veio um segurança, por favor, nós vamos levar o senhor para a sala VIP, para o senhor aguardar lá. Aí eu fui para a tal da sala VIP, entrei na sala VIP, aí tinha mais medalha ainda, aí que parece que assim, tinha medalha para todo lado na turma, né? Aí eu entrei, não conhecia muita gente, sentei num sofazinho, estava no canto e fiquei lá, aguardando. Daí e o pessoal que estava lá nem moral me deu, mal me cumprimentaram. Eu fiquei na minha. De repente, chega um apóstolo, que é um amigo meu, conhecido. Quando ele, ouvi você aqui, cara, que bom, me deu um abraço. E, gente, para, todo mundo, para. Deixa eu apresentar o apóstolo Alvim. Aí eu já virei apóstolo.
Vocês sabem que eu corro disso tem muitos anos, né? Vocês sabiam disso? Eles já tentaram me julgar esse óleo na cabeça inúmeras vezes e deixa eu ficar só como pastor, eu acho que eu já estou, acho que nem pastor eu merecia ser chamado, eu ainda tenho que trabalhar muito para ser digno disso. E aí o apóstolo Alvim, que é o apóstolo Centro-Oeste Mineiro, cara, esse cara aqui é pastor de uma das maiores igrejas do estado de Minas, a maior igreja batista do interior de Minas e tal. O apóstolo, como é que isso? Aí veio todo mundo me abraçar. Um prazer, e não sei o que. Aí me ofereceram umas medalhas daquela. Eu falei, não, obrigado, deixa esses negócios para lá. Aí chegou o apóstolo René Terranova, um grande nome, uma pessoa que eu admiro, uma mente brilhante, um cara incrível. Para mim, uma das mentes mais brilhantes do evangelho no Brasil é ele. Aí ele chegou e falou, Alvim, eu queria te conhecer, rapaz. Já ouvi falar muito de você lá em Manaus, no Amazonas. E aí nós ficamos conversando, e o pessoal ficou tudo assim, olhando, sabe? E eu fiquei pensando, sabe, irmãos, aquilo, não, o René não tem nada a ver com isso. Um cara de Deus, um cara, uma mente incrível. Mas essa bajulação, isso não faz bem para o evangelho. Nós criticamos tanto a idolatria católica, mas nós criamos os nossos ídolos. E são muitos que nós temos. Nós precisamos nos libertar, nos livrar disso. Sabe? Então a pessoa soberba, ela faz conta de quem? De quem tem alguma coisa, algum valor, alguma utilidade. Ninguém me deu moral com meu tênisinho e minha calça jeans e minha camiseta. Ninguém deu. Mas quando falaram apóstolo, aí o negócio arrepiou. Para o mundo, você vale o quanto você pesa. E eu não estou falando de quilo. Eu estou falando de influência, poder. Mas para Deus, você vale o que você é. E Ele te ama do jeito que você é. E Ele te escolheu do jeito que você é. E por isso Ele trabalha no coração da gente. Então esse tipo de gente, na verdade, eles são desse jeito. Para eles, pessoas não têm valor, pessoas têm utilidade. Ele trata bem quem pode oferecer algo e despreza quem não pode. Porque o soberbo, ele não ama, como o bajulador também. Bajulador te elogia, não é porque ele te ama, é porque ele te usa. Quando um bajulador dá um presente para você, na sua cabeça, ele está te honrando, ele está te ofertando, mas na cabeça dele, ele está te comprando, porque o dia que você disser não para ele, ele vira as costas para você. É assim que o soberbo, o bajulador, ele age. Para o soberbo, para o bajulador, pessoas não são almas, pessoas são andaimes. Você sabe o que é um andaime? Para que serve um andaime? Para você subir. E depois que você sobe e faz o que tem que ser feito, o que você faz com o andaime? Você descarta. E pessoas soberbas fazem isso com a gente. Elas não nos amam, elas querem nos usar, enquanto a gente tem algo para oferecer. É muito simples, gente. Vê uma pessoa, vamos falar aqui de formiga mesmo, vê uma pessoa que tem uma boa condição social, que frequenta os lugares bacanas da cidade, que vai nos lugares mais caros e anda com gente fina, ou granfina, palavra antiga essa, granfina, boa. E depois que essa pessoa entra num estado de endividamento e falência, os amigos do lugar ainda continuam com ela? Sim ou não? Não. Porque não era amigo da pessoa, era amigo daquilo que ela possuía, daquilo que ela tinha. Então comece a observar como que as pessoas tratam, não só você, porque você observa isso, mas como que elas tratam aqueles que estão ao seu lado. Um pastor amigo meu, um grande amigo meu, um bispo, um cara, grande amigo, ele me contando uma história que ele foi pregar
numa das igrejas, ele era bispo de centenas de igrejas, e ele foi pregar numa igreja que o pastor estava há pouco tempo lá, e quando terminou o culto, o pastor falou assim: bispo, eu vou te levar hoje numa churrascaria. Inclusive eu estive lá nesse lugar, ele me levou lá, preguei nessa igreja, e ele falou assim: eu vou te levar numa churrascaria, você vai comer a melhor picanha que você já comeu na sua vida. E aí foram para a churrascaria, quando chegaram lá, fizeram o pedido: uma Coca-Cola, uma água com gás, coisa de crente, e eu quero a carne. E aí deu 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, e nada. E aí ele chama o garçom. O pastor chamou o garçom, falou: a carne nossa não vai ficar pronta? Aí o garçom: meu Deus do céu, ô moço, me perdoa, eu esqueci de fazer o pedido aqui, eu vim para cá com tanto problema, eu esqueci. E aí ele falou: não, mas se você tem problema, o problema é seu lá na sua casa, não é aqui. Eu falei aqui para o meu amigo que aqui vende a melhor picanha, o melhor restaurante. Eu falei com ele que ele ia ter uma experiência e não sei o quê. E começou a falar. E aí esse amigo meu virou para esse bispo, botou a mão no pastor e falou assim: só um minutinho. Ô garçom, isso foi no Rio de Janeiro. Você é vascaíno ou flamenguista? Ele falou assim: eu sou vascaíno. Eu falei: então é por isso, só acontece com vascaíno mesmo. Vascaíno esquece as coisas, mas não esquenta não, está em tempo. Pode trazer, vai lá, conserta isso e está tudo em casa. Aí o garçom saiu. Esse bispo amigo meu virou para esse pastor e falou assim: como a gente estava falando mais cedo, você está orando para Deus te dar a cidade? Eu estou orando para Deus me dar a cidade. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Eu falei: posso dizer uma coisa? Eu falei assim: pode o quê? Você pode ganhar toda essa cidade, mas a família desse garçom você não ganha. A forma como você tratou ele, do jeito que você lidou com ele. Aí ele: ô bispo, meu Deus, só me desculpe, estou até com vergonha agora, mas você está errado, irmão. O que eu faço para consertar? Ele falou: quanto que custa essa picanha? Ela vai sair uns R$100. Então quando o garçom chegar aqui, você dá R$200 de gorjeta para ele. Não é muito. Ele falou: é porque quando ele lembrar de você, ele não vai lembrar disso que você fez com ele. Ele vai lembrar sempre da gorjeta que você deu. É a maneira de você consertar essa história. Eu gosto de contar esse caso, onde eu vou no Brasil, porque essa pessoa é um grande amigo e ele me conta esse caso. Sabe, irmãos, é a maneira como você trata o frentista do posto. É a maneira como você trata o atendente por detrás do balcão. Sabe que cristianismo é esse? Eu sei que tem dias que a gente levanta com a pá virada mesmo. Tem dia que a gente está cheio de problema. Tem dia que você vai passar perto de mim, você vai me cumprimentar e eu nem vou ver. Porque eu estou tão pensando em tanta coisa e misericórdia eu não vi. Tudo bem. Pode acontecer. Mas isso não pode ser a regra. Tem que ser a exceção. Tem que ser a exceção. E quando a gente está nesse estado de soberba, a gente, sabe, se tem uma oração que a gente precisava fazer todo dia de manhã, é o Salmo 19:13, quando diz: livra-me dos pecados de arrogância. O salmista dizendo: não permita que eles me dominem, não serei íntegro e livre, senão serei livre de grande culpa. Essa é a oração que eu preciso fazer todo dia, e você também. Deus, livra-me dos pecados de arrogância. Diga comigo: Deus, livra-me dos pecados de arrogância. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. A Bíblia diz que eles tinham abundância de ociosidade. O que é ociosidade? O que é ociosidade? Falta do que fazer. Falta do que fazer. Há um ditado no mundo que diz assim: mente vazia é a oficina do diabo. O diabo, ele usa uma mente vazia. Ele usa a ociosidade como uma ferramenta. Há um ditado no meio cristão, no meio evangélico, que diz assim: quem não trabalha, dá trabalho. Diga comigo: quem não trabalha, dá trabalho. Concorda? Eu me lembro que na década de 90, início de 2000, tinha uma irmã na igreja, e essa irmã deu muito problema. Ela se envolveu em tanta fofoca,
ela acabava uma, emendava outra, acabava uma, emendava outra, e a gente celularizando a igreja, e ela levantava contra isso e contra aquilo, e aí o problema é que ela cismou que era profeta, aí foi a encrenca, aí ela usava da profecia para tentar manipular as pessoas, e os irmãos, pastor, como é que nós vamos fazer com essa irmã, não tem jeito e tal. Aí um dia, essa irmã tinha uma filha, e a filha dela se engravidou. E o rapaz, ela não era casada, não assumiu e fugiu. E a moça teve que passar por todo esse processo de gravidez sozinha. E depois ela deu à luz. E aí ela tinha que trabalhar. E aí a irmã que era avó, a filha falou, eu vou deixar minha filha com a senhora para me trabalhar, porque a senhora já é aposentada. Mas tudo bem. Aí essa irmã que dava fofoca, que dava profetada e arrumava essa confusão, começou a criar a neta. Aí ela ficava com a neta de manhã, de tarde, de noite e tal. Sabe o que aconteceu? Acabou as fofocas. Acabou as profetadas. Acabou tudo. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. A ociosidade é uma ferramenta terrível do diabo. Porque quando é que uma pessoa se envolve com pornografia? É no tempo ocioso. Quando é que uma pessoa se envolve com fofoca? É no tempo ocioso. Quando é que uma pessoa se envolve se fazendo comparação com os outros? Quando é que uma pessoa entra no jogo do tigrinho? É quando não tem nada para fazer. Quando é que pessoas vão invejar os outros? É quando não tem nada para fazer. Quando é que pessoas se machucam e se ferem emocionalmente? É porque não tem nada para fazer. Quando é que gente envolve em briga, confusão, porque não tem nada para fazer? Quando é que foi que Davi caiu em adultério? Segundo Samuel 11:1 começa assim: e aconteceu que ao tempo que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo Israel. Porém Davi ficou na onde? No palácio, em Jerusalém. Quando Davi viu Batseba, o que ele estava fazendo? Nada. A ociosidade é uma ferramenta que o inimigo usa. E quando a pessoa ela não tem propósito, geralmente a ociosidade é gente que não tem prioridade na vida, não tem objetivo. Quando uma pessoa não tem propósito, ela se junta com outros que não têm propósito. Aí eu volto lá na minha velha mãe para dizer, quando ela falava, larga de andar com essa turma, porque um gambá cheira o outro. Juízes 11:3, Jefté, quando sai de Gileade, da casa de Gileade, ele se muda para a terra de Tobi, e o texto diz assim: então Jefté fugiu de seus irmãos, foi viver na terra de Tobi, e em pouco tempo, ele passou a chefiar o quê? Um bando de quê? De desocupados que se uniram a ele. A ociosidade, ela gera tudo isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: as más companhias corrompem os bons padrões, os bons costumes. Ociosidade é a maior estratégia do diabo para nos afastar da prioridade, do propósito. Outro dia eu estava ouvindo John Piper, um pastor norte-americano, ele falou uma coisa muito curiosa. John Piper, ele disse o seguinte: as redes sociais vão ser parâmetro de julgamento dessa geração que nenhuma outra teve. E ele diz o seguinte: porque as redes sociais serão a maior prova de que nós não oramos e não lemos a Bíblia, não porque a gente não tinha tempo, mas simplesmente porque não era a nossa prioridade. Há uma pesquisa que diz uma média de quanto que as pessoas nos países elas usam a internet. Os japoneses, eles gastam uma média de 51 minutos por dia com rede social. Os americanos,
2 horas e 9 minutos. Os espanhóis, 1 hora e 55 minutos. Já a Indonésia, 3 horas e 8 minutos. A Filipinas, 3 horas e 32 minutos. E o Brasil está lá no topo. Uma pessoa gasta em média 3 horas e 30 minutos em rede social. Por dia. Pastor, eu não faço isso. Glória a Deus. Mas depois do glória a Deus, eu vou te dar um conselho. Lá na sua rede social, nas suas configurações, tem um botãozinho lá que é de atividade. Você entra nessa atividade, está lá, histórico de tempo gasto. Quando você entra lá, como um dia eu entrei, eu tomei um susto. Eu falei, eu não estou acreditando que eu estou gastando esse tempo todo com essa encrenca. Entra lá e depois você confere para ver o que você tem gasto. Sodoma foi destruída por quê? Porque tinha fartura de pão e não ajudou aos pobres e aos necessitados. Ei, o problema não é você ter fartura, o problema não é você ter dinheiro, o problema é quando a fartura e o dinheiro tem o seu coração. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, não foi o mundo, foi o dinheiro. Mateus 6, 24 diz, ninguém pode servir a quem? A 2 senhores. Ou vocês não conseguem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. A única coisa que ele chamou de Senhor não foi Satanás, não foi um ídolo, não foi César, foi o dinheiro. Porque o dinheiro, de fato, se torna um senhor na vida de muita gente. Não sei se foi Francis Bacon que disse, um filósofo, o dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo, terrível patrão. O problema de Sodoma não foi o conforto, foi o egoísmo. Para o dinheiro fazer sentido na sua vida, você precisa responder 2 perguntas e preste atenção nisso. Para o dinheiro fazer sentido na sua vida, você precisa responder 2 perguntas. A primeira é, quem se dá bem quando você se dá bem? Quando você vence, quem vence com você? Ou a vitória é só sua? Ou é só você que se dá bem? Se essas perguntas não forem respondidas, o dinheiro não faz sentido para a sua vida. O que adianta você comprar a melhor casa, os melhores móveis, o melhor carro, e a sua mãe, lá na casa dela, pregando, abrindo um saquinho de arroz, de plástico, e pregando na vidraça, porque o vidro quebrou, e ela colocando lá o plástico, para a chuva não entrar? Faz sentido? Você ter a melhor casa, ter os melhores móveis, e a sua mãe não conseguir comprar um vidro para colocar na janela, e você saber disso, e não colocar esse vidro lá? Quem vence quando você vence? Quem se dá bem quando você se dá bem na vida? A pergunta é essa. Quando eu venço, quem vence comigo? Meu irmão, gente boa, gente honesta, gente temente a Deus, como você, precisa vencer na vida. Eu vou repetir. Gente honesta, gente boa, gente de Deus, como você, precisa vencer na vida. Se gente que não presta, quando vence na vida, pisa nos outros, imagina o que Deus vai fazer através de você, quando você vencer na vida. Quem tem um amém aí? Quem quer vencer na vida aí? Por isso eu digo, gente boa, gente honesta, gente que teme a Deus, que ama o Senhor como você, merece vencer na vida. Porque quando gente ruim vence na vida, eles pisam nos outros. Mas gente boa, gente honesta, gente de Deus, quando vence na vida, ele levanta os outros. Esse é o coração dele. E Deus vai prosperá-lo.
Deus vai lhe dar uma grande empresa, porque Ele vai empregar muita gente, Ele vai abençoar muita gente. Eu e você precisamos ter essa consciência. Sabe, eu gosto de dizer que existe uma tríade da prosperidade. A prosperidade que honra a Deus, ela passa por um processo, por 3 processos: vida confortável, influenciar pessoas e mudar o mundo. Diga comigo: vida confortável, influenciar pessoas e mudar o mundo. Para que você quer prosperar, se não é para isso aqui? Para quê? Eu vou explicar isso. Quando você trabalha para ter conforto. Você trabalha para conseguir colocar uma comida melhor dentro de casa, para vestir uma roupa melhor, para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ter uma condição de vida melhor, para você chegar em casa e ter conforto. E glória a Deus por isso. Porque você merece ter uma vida confortável. E quando você ganha dinheiro, você precisa dar propósito para esse dinheiro. Porque se o seu dinheiro não tem propósito, não tem sentido. E quando é que o meu dinheiro tem propósito? É quando eu influencio pessoas. E quando você influencia pessoas, você muda o mundo. Então você precisa trabalhar para ter uma vida confortável. Quando você tem uma vida confortável, você influencia pessoas. E quando você influencia pessoas, você muda o mundo. Ah, pastor, agora o senhor pegou pesado. Mas por que eu peguei pesado? Como, pastor, que eu vou mudar o mundo com aquilo que eu tenho? Talvez é a pergunta que você está fazendo. Como que eu vou mudar o mundo com aquilo que eu ganho? Como que eu vou mudar o mundo com aquilo que eu possuo? Eu vou te dizer. Você muda o mundo quando você muda o mundo de alguém. Você muda o mundo quando você muda o mundo de alguém. Você trabalha, compra uma casa, ou você trabalha, consegue pagar o aluguel de uma casa. Agora você tem aonde morar. Você tem para onde sair do seu trabalho, seja simples, seja uma mansão, seja um sobrado, seja uma casa de 3 cômodos, enfim, não importa. É o seu lugar, é a sua habitação, é o lugar que você está. É o lugar que agora você vai, você tem lá a sua cadeira para sentar, você tem o seu sofá, você tem sua cama para dormir. Você pega esse lugar e transforma ele numa célula. E quando você abre a porta da sua casa para ser uma célula, você começa a influenciar pessoas. E quando você começa a influenciar pessoas, você começa a transformar pessoas pelo poder do Evangelho. Você começa a mudar mentalidade. Você começa, através da palavra de Deus e do discipulado, você começa a transformar pessoas. Essas pessoas são transformadas pela sua influência. E agora, aquela pessoa mudou. Ela foi transformada. Ela já não pensa como ela pensava, ela já não age como ela agia. Você mudou a vida, você mudou a história, você mudou o mundo daquela pessoa, você deu destino, você deu propósito para aquela família. E no futuro, quando essa pessoa for contar a história da vida dela, ela vai dizer: a minha vida era arruinada, minha vida era destruída, meu casamento não valia nada, eu não estava com nada, eu era uma pessoa assim, mas um dia eu fui numa célula, na casa do fulano. Era um lugar simples, ou era um lugar bacana, era uma sala muito grande, ou era um fundo do quintal. Nós temos células aqui que se reúnem debaixo de um pé de manga. Era debaixo de um pé de manga. E naquele dia, o Senhor tocou-me e a minha vida foi mudada. O Evangelho é uma sinergia muito grande. Você já parou para pensar na pessoa que pregou para mim? Talvez a única pessoa que ela tenha ganhado para Cristo seja eu. Agora, quantos que eu já levei aos pés do Senhor? No Brasil e no mundo. Você já parou para pensar? Eu não sou ninguém, sou tão pequeno, diante de um Billy Graham. Conta-se uma história que Billy Graham tinha um amigo.
E eles foram num culto. E eles eram adolescentes. E quando eles chegaram no culto, o culto era numa tenda, não tinha um prédio, a tenda estava lotada. E eles foram entrar, não tinha lugar para se assentar. Eram 2 garotos. Aí eles falaram, olha, não tem nem lugar para entrar, vamos embora. Quando eles foram sair, tinha um irmão na portaria, na recepção, disse, ei, eles o quê? Chamou aqueles 2 meninos, o que o menino tem para oferecer? A gente pensa que nada. Mas lá em João 6, 5 pães e 2 peixinhos resolveu o problema de 5.000 homens. Ei, vocês vão embora? Vamos. Senta aqui, vou arrumar um lugar para vocês aqui. Senta aqui. Dá para ficar aqui no chão mesmo? Não tem lugar para sentar? Vocês são jovens ainda? E eles se sentaram. Naquela noite, eles entregaram a vida deles para Cristo. Billy Graham se converteu. Se tornou o maior evangelista dos últimos séculos. Eu não sei qual foi a mensagem que foi pregada, e nem me interessa, mas o que mais me chama a atenção em tudo isso foi o irmão da recepção. Não vai embora não, senta aqui, eu vou arrumar um lugar para você. Talvez você pense, meu irmão, que o poder, a transformação está naquilo que eu estou falando aqui. O que vai salvar uma pessoa talvez é um abraço, é um aperto de mão, é lá na porta você dizer que Deus te deu uma semana abençoada, vá em paz. O que o pastor pregou eu não sei, o que eles cantaram naquela igreja eu não lembro, mas aquele aperto de mão e aquela palavra, vá em paz, aquilo me tocou profundamente. Vida confortável, influenciar pessoas, mudar o mundo. Essa é a prosperidade que honra a Deus. Essa é a tríade que glorifica o nome do Senhor. Você mudou a vida daquela pessoa. Você levou o evangelho até a ela. Existem 2 tipos de pessoas vivendo nesse mundo. Os que se movem por um propósito e aqueles que se movem por uma necessidade. Aqueles que se movem por um propósito, eles têm prioridades na vida. Aqueles que se movem por necessidade, eles se movem pela urgência. Não existe prioridade, não existe importância, existe urgência. E o ser humano, ele é movido por 3 coisas. Existem 3 coisas que te fazem mover, que te fazem levantar, enganar. Existem pessoas que elas são movidas por ambição. E a ambição, ela é um buraco sem fundo. Não existe realização. Por mais que você faça, você quer fazer mais. Por mais que você tenha, você quer ter mais. Por mais que ele está sempre em competição com alguém. Não, se o vizinho mudou de carro, eu também preciso mudar. Se o vizinho fez isso, eu também preciso. Se o meu cunhado fez isso, eu também preciso fazer aquilo. É o fariseu e o publicano, né? O fariseu orava baseado no publicano. Esse tipo de gente é o tipo de gente que Eclesiastes define muito bem ele. Eclesiastes diz assim: quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com o que tem. Quanto mais possui, mais quer se encher. E isso também é vazio. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá um conselho e diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmas como muitos sofrimentos. Eu podia dividir esse versículo em 2 partes. O texto diz que os que querem ficar ricos caem em tentação. Pastor, então é pecado querer ficar rico? Não, não é pecado. Pecado é você querer ficar rico do dia para a noite, você vai cair numa tentação. Soluções mirabolantes. Faça isso que amanhã você tem aquilo. Vocês já ouviram isso? Quantos caem em golpes? Quantos?
A maioria dos golpes, é claro, não vou citar, não vou generalizar, porque de repente alguém pega um telefone com essa inteligência artificial agora, clona sua voz e faz um telefonema para você como se fosse sua filha, te pedindo um dinheiro, você, mãe, eu estou desesperado, eu estou passando por uma situação, saí de casa, realmente você saiu, e a mãe então, não meu filho, eu vou depositar um Pix para você e agora, cai. Acontece. Mas tem muita gente que cai em golpe, porque cai na armadilha, como o texto diz, armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Irmão, quanta gente endividada por causa de jogos. Cara, você não entendeu até hoje, não? A encrenca chama jogos de azar. Como é que você vai ter sorte se o jogo é de azar? É igual macumba. Outro dia alguém veio falar, eu falei, meu filho, se macumba fosse boa, não chamava macumba, chamava boa cumba. Então a pessoa não entendeu, a encrenca chama jogo de azar e você vai mexer com isso ainda. E daí a pouco você está endividado. Como se não bastasse, o texto diz, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da onde? Da fé. Eu vi muita gente se desviando, porque caíram em conversa de coach. Coach misturando Deus com não sei o que, com negócio e não sei o que, e daí a pouco eu vi gente que era líder de célula entregando célula, porque agora eu não tenho tempo, porque agora eu faço parte do quartel-general, sei lá como é que eu treino das encrencas. Eu vi. E isso é para que se cumpra a profecia. Quando o texto diz, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, porque o final disso todo mundo já sabe. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser um homem de sucesso lá fora, uma pessoa reconhecida, mas com um casamento destruído, fragilizado, com filhos te dando dor de cabeça? Sabe, irmãos, eu penso que não tem nada pior na vida, nada pior do que um pai chegar dentro de casa e saber que um filho está numa boca de fumo, e saber que uma filha sabe-se lá onde está. Eu penso que não tem uma dor maior do que essa. Graças a Deus o Senhor não deixou eu viver isso, porque eu nem sei se eu teria essa estrutura, mas é uma dor terrível, e muitas vezes, porque na ganância de ganhar, esquecem de cuidar de quem está dentro da própria casa, e se perde, mas eu disse que as pessoas, elas se movem por ambição, por necessidade, por propósito. E tem gente que se move por necessidade. E o que é a necessidade? A pessoa, ela está sempre correndo atrás de algo, mas ela nunca alcança. Por quê? Porque Deus não investe em necessidade. Necessidade, Deus supre. A pessoa movida por necessidade, ela vive como se Deus devesse para ela. Será que Deus não tem dó de mim, não? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu jejuo tanto, eu sou dizimista, eu entrego meu dízimo, eu não sei o que. Sabe, quem vive por necessidade, ele está sempre correndo atrás e nunca alcança. Sabe quem vive por necessidade? Jesus falou, os pagãos. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus está falando de uma série de coisas, e ele fala assim, qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua altura? E quantos ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios que correm atrás dessas coisas.
Olha só o que ele diz: pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o vosso Pai Celestial de vocês sabem que vocês precisam delas. Olha o que Jesus diz: os gentios fazem essas coisas, eles correm atrás dessas coisas, porque eles são movidos por necessidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele entende que ele precisa de comida, ele precisa de vestimenta, ele precisa sobreviver, ele precisa prosperar, ele trabalha, ele luta, mas ele entende que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, diga comigo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo para você buscar as demais coisas? É isso? O texto está dizendo para você buscar o reino de Deus. E quando você coloca o reino de Deus como prioridade na sua vida, prioridade, você precisa ajustar a sua agenda com a agenda do reino de Deus. Como assim, pastor? Quando uma pessoa não tem Cristo, a agenda dela é trabalho, passa no boteco, toma uma, conversa até mais tarde, chega em casa, vai descansar, e aí ele faz em final de semana, barzinho, não sei o que, e é o fim de semana, vou para minha casa lá em Furnas, vou para minha casa lá não sei na onde, não sei das quantas, mas agora ele conheceu a Jesus. Jesus agora é prioridade. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que ajustar a agenda dele. Olha, eu levanto, vou trabalhar, eu vou estudar, mas hoje tem célula, então eu estou na célula. Ah, domingo, e o nosso rancho, o nosso sítio, vamos lá, a gente vai. Só que deu 5 horas, todo mundo tomando banho, todo mundo dentro do carro, porque 7 horas o culto começa e a gente precisa estar na casa de Deus. Quem está entendendo? Você precisa ajustar a sua agenda com a agenda de Deus, porque se Deus é prioridade, não é que você tem que deixar muitas coisas, não, algumas de fato você tem, porque elas vão contra a palavra de Deus, você tem que largar, mas isso são coisas pequenas que eu digo, não no sentido de poder, mas não é o todo da sua vida, são algumas coisas. Você precisa ajustar a sua vida. Puxa vida, eu levantava aqui 6 horas da manhã, eu saía numa correria para ir para o meu trabalho. Opa, agora não. Levantei 6 horas. Se eu levantar 6 horas, eu vou correndo. Então levanta 5h30. Abre sua Bíblia. Faz um devocional. Ora, agora vai. Quem está entendendo? Se ajustar a sua agenda com a agenda de Deus. Você precisa fazer isso. E aí, eu falava que a pessoa, ela se move por agenda, ela se move por ambição, por necessidade, por último, propósito. Quem vive por propósito, até o erro que ele comete, no final, dá certo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito. Deus te abençoa. Se você resolvesse buscar de fato a Deus com todo o seu coração, você encontraria resposta para as suas necessidades, você veria Deus suprir na sua vida, porque é uma promessa dele. Salmo 34:10 diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam no Senhor, de nada tem falta. Eu quero terminar fazendo uma pergunta: como corrigir a minha rota? Se a minha rota está errada, como que eu corrijo ela? Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem priorizado? Como que eu corrijo a minha vida? Com perguntas. A pergunta que eu quero te fazer é: olhe para mim, você que está aí na sua casa agora, nos assistindo, olhe para mim, ouça essa pergunta que eu vou te fazer. Você que está aqui nessa noite, o que você faria agora mesmo, se você soubesse que você só tem mais 30 dias de vida?
o que você faria? O que você faria se nessa noite o Senhor te visitasse e dissesse assim: ei, hoje é 16 de novembro. Eu vim aqui te dizer que você não vai virar o ano de 2025, 26. Você vai morrer antes. O que você faria se você soubesse que você tem, no máximo, 30 dias de vida? O que você faria? Ah, pastor, eu amaria mais a minha família. Ah, pastor, eu procuraria um parente meu que ficou em uma situação muito desagradável, eu consertaria essa situação. Ah, eu perdoaria fulano. Ah, eu pediria perdão para Beltrano. O que você faria? Ah, eu oraria mais. Se você soubesse que você tem apenas mais 30 dias de vida, o que você mudaria em sua vida? Agora ouça o que eu vou te dizer. Se você mudasse radicalmente as suas prioridades, só por saber que tem mais 30 dias de vida, então você sabe que você está vivendo errado. Eu vou repetir isso. Se você mudasse, pastor, só tenho 30 dias, você tem só 30 dias. Se você mudasse muita coisa na sua vida, então eu vou sair daqui, eu vou mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo, mudar aquilo outro. Isso é um sinal de que você está vivendo errado. Você precisa corrigir essa rota. Se você chegar em casa e fizer essa pergunta e anotar o que você precisa mudar e o que você precisa melhorar, e eu vou repetir. Se você chegar em casa e escrever assim, eu vou te dar esse dever de casa, chega em casa, pega um papel e escreve: se eu tivesse só mais 30 dias de vida, o que eu mudaria? Faz uma lista. Faz uma lista. Quando você fizer uma lista, essa lista é o melhor e o mais poderoso projeto de vida que você tem para 2026. As respostas a essa pergunta é o maior projeto de vida que você tem para 2026. Você tem que pegar essa lista e falar: eu vou mudar tudo isso aqui. Vamos